Demonstração dos fluxos de caixa, DCF. A norma internacional IAS 07 orienta a elaboração da DFC é o CPC-3R2. A Lei 6.404 de 76 estabelece, artigo 188, as demonstrações referidas no inciso 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão no mínimo 1. Demonstração dos fluxos de caixa. As alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se as alterações em no mínimo 3 fluxos: A, das operações, B, dos financiamentos e C, dos investimentos. Portanto, a DFC consiste em evidenciar a movimentação que ocorreu no caixa e equivalentes de caixa de uma determinada empresa, segregando essa movimentação em 3 fluxos: operacional, investimento e financiamento. O seu objetivo é fornecer informações relevantes sobre recebimentos e pagamentos de caixa, de maneira a proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como de entender as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. Todas as sociedades de capital aberto estão obrigadas a publicar a DFC. As sociedades anônimas de capital fechado ficam dispensadas quando o PL, na data do balanço, for inferior a 2 milhões. Artigo 176 da Lei das SA. Inicialmente, vamos definir o que é caixa e equivalente de caixa. Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, vencimento de no máximo 3 meses e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Considerando a estrutura da DFC, a ilustração resume a forma pela qual o caixa e seus equivalentes devem ser classificados: ativo circulante, passivo circulante. Atividades operacionais, recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores, pagamento de salários, etc. Ativo não circulante, atividades de investimento, aplicações financeiras de longo prazo, imobilizado, investimentos, etc. Passivo não circulante, patrimônio líquido. Atividades de financiamento, empréstimos obtidos, aumento de capital, pagamento de dividendos, etc. Isso significa que grande parte da movimentação do caixa das atividades operacionais decorre de operações com ativos e passivos circulantes. Já a movimentação do caixa das atividades de investimentos geralmente resulta de operações do ativo não circulante. Finalmente, grande parte do caixa das atividades de financiamento que envolvem passivos de longo prazo e patrimônio líquido. Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Os fluxos de caixa das atividades de investimentos representam as entradas e saídas de recursos da entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa no futuro. Relaciona-se normalmente com o aumento e diminuição de ativos de longo prazo não circulantes que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. Por fim, as atividades de financiamento relacionam-se normalmente com os empréstimos de credores e investidores à entidade. A entidade deve apresentar os fluxos de caixa das atividades operacionais usando, alternativamente, A. O método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são divulgadas, ou B. O método indireto, o qual faz a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações. O lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos efeitos de transações de itens de longo prazo que não envolvem caixa. Exemplo: depreciação, amortização, exaustão, receita, despesa de equivalência patrimonial, variação cambial de empréstimos em moeda estrangeira, provisões para impairment, etc. Observação: é obrigatório reconciliar o lucro ou o prejuízo líquido com o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Portanto, se a entidade utilizar um método direto, ela também deve apresentar o caixa gerado pelas atividades operacionais pelo método indireto. Portanto, a única diferença existente entre os métodos direto e indireto é a forma pela qual os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados. Veja o resumo destas metodologias. Caixa das operações. Método direto: mais recebimentos de clientes de juros de dividendos, menos pagamentos a fornecedores de impostos a clientes, devolução de vendas, diversos, salários, encargos, despesas administrativas, igual caixa gerado pelas operações. Método indireto:
Lucro líquido. Mais/menos itens que não afetam o circulante capital líquido, mais redução nas contas operacionais do ativo circulante e realizável a longo prazo, menos aumento nas contas operacionais do ativo circulante e realizável a longo prazo, mais aumento nas contas operacionais do passivo circulante e passivo não circulante, menos redução nas contas operacionais do passivo circulante e passivo não circulante, igual caixa gerado pelas operações. Obrigado.